Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre especiação de selênio. Isso aqui é um direto ao ponto, então eu queria que vocês assistissem antes, né, ou depois disso aqui, enfim, aula sobre cromatografia líquido que está na pasta e conhecer técnicas e fenadas e CPMS também tem aula na pasta. Então, primeira etapa da especiação, segunda etapa, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Eu separei 9 etapas aqui. Não vou falar cada uma, eu vou falar cada uma agora nos próximos slides. Então, a primeira etapa é conhecer o software do HPLC, porque é ali que vocês vão fazer as injeções. Então, ele é como se fosse um autoamostrador. Ele vai ficar coletando a amostra e injetando lá na coluna, e a coluna vai estar ligada lá no ICP, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, leiam um POP do HPLC, ele está no Drive e ele tem que ser melhorado. Então, tem que mudar ele, pôr índice, colocar tópicos grandes. Então, eu já tenho mais ou menos em mente o que fazer, mas se vocês puderem imprimir e tentar utilizar ele, é importante. Então, tá aqui a carinha do software, né? Lá no POP tem como entrar nesse software, tudo direitinho, usando o notebook do HPLC lá. Então isso aqui está no status, né? Nesse status você consegue mexer aqui no mostrador, na bomba, colocar todos os parâmetros aqui. Antes de começar qualquer coisa, fazer flush, fazer limpeza do selo da bomba, fazer purga, tudo aqui clicando com direito aqui no bomba quant. E aí vocês vão preparar o equipamento para então depois, aqui ó, método, né? Método, depois vocês criam um método para fazer a corridinha de vocês e lá no status vocês vão pondo as mesmas condições desse método. Que a hora que vocês puserem na sequência, que é esse próximo ícone aqui, vocês vão lá e vão mandar esse método que vocês criaram aqui, ó. E já tem um criado para Selenium, ó, que chama PRPX100, tem aqui as condições. Aqui, né, eu estava em bomba quant, aí vocês vão mudando amostrador, forno de coluna, DAD, aí, ó, forno de coluna, DAD. Aí eu tentei fotografar para mostrar todas as condições que eu usei para fazer essa separação. E aqui na amostra sequência, né? Aqui na sequência, aí vocês vão pôr quantos vials vão ficar aqui no trail aqui, ó. Então eu pus 3 vials, um chamava, acho que branco, selenocis e selenometionina. Mas vocês podem criar aqui branco, depois eu vou falar para vocês outros, e ele vai injetando. E aqui vocês têm que selecionar o método, olha lá. O método que eu selecionei foi aquele que eu criei antes, que chama método 1, especiação selênio PRPX100. Então qualquer coisa que vocês for fazer, se vocês tiverem dúvida, pode me mandar por WhatsApp, a gente vai conversando. Segunda etapa, conhecer o software do CPMS, então tem o POP do CPMS impresso na sala. Também tem o POP do HPLC e CPMS, porém mostra o software de acoplamento. Então, quando vocês têm lá no ICP, vocês têm um software lá também. Só que eu não usei esse aqui. Eu fui no software do HPLC e mandei o HPLC injetar, e lá no do ICP eu fiquei apertando Enter. Então, do ICP eu não usei o software para especiação. Então, o que eu fiz? Ó, aqui está o computador que está controlando o HPLC. Aqui está a saída da coluna, a entrada da fase móvel, da amostra na coluna, aqui a coluna, e aqui as saídas das espécies que já vai para o ICP. E aqui esse computador está controlando o ICP. Então um não sabe do outro. O ICP está achando que eu estou injetando a amostra aqui sem é, sem estar usando ele aqui. Então quando a agulha que entra e injeta no HPLC, eu vou e aperto Enter aqui. A hora que está esperando a amostra, eu vou e aperto Enter. Aí ele começa a ler a massa atômica 78, que é um dos isótopos de selênio, e aí ele começa a fazer o cromatograma. Tem uma pasta de resultados, depois vocês podem ver lá como ficou bom a separação. Então aqui está o acoplamento, né?
Nota que eu usei o Miramist aí no caso. Isso aqui tudo eu deixei separado, essas pecinhas aqui. Então tá aqui, ó, um suporte, né? A coluna tá aqui fora, o laboratório tá aí a seus 20, 22 graus. Usei chavinhas, né, lá do HPLC para prender a coluna. Então usem chaves porque aperta bem melhor. Claro, não vai pôr a força de um caminhão aí, né? É sempre com delicadeza. Terceira etapa, reunir tudo o que precisa, né? Reagentes e amostras. Então, ver se tem tudo que precisa. Ver preparo de fase móvel. As amostras vocês têm que pensar lá adiante. Mas vocês já têm que ter, ó. Eu tenho amostra, tá tudo tamizada, seca. Eu tenho as enzimas. Tem aqui também no Drive tudo que as meninas fizeram para separação das espécies. Então, pus ali, ó, essa caixinha tem algumas espécies de selênio já dissolvidas, a gente não tem o material sólido, a gente precisa de selenocisteína, selenometionina sólido. Ó, aqui eu destaquei o hidróxido de amônio, que é usado para controlar o pH da fase móvel. Então vocês vão pôr citrato de amônio e depois vocês vão usar gotinhas aí, tá lá no preparo da fase móvel já. Eu fiz um descrito bem detalhado sobre o preparo dessa fase móvel. Aqui, ó, reagentes citrato de amônio, é, co, conector, né, da coluna nebulizador, tá aqui também, vaios limpos, isso aqui tá dentro do armário no laboratório. Quarta etapa, né, como que se prepara a fase móvel, já tem o POP lá, né, espero que seja detalhado o suficiente. Detalhado o suficiente aquele POP, né? Como prepara os padrões espécies, a Bruna ficou de ver. Vamos ver se ela manda isso aí. A partir dos sais, né? Que a gente tem eles dissolvidos, mas eu notei que sai picos. Além do pico do analito, sai outro pico junto. Então, pode ter, tem muito tempo de preparo, né? Então pode ter desestabilizado aí. Sexta etapa, como preparar as amostras. Também a Bruna já colocou ali, pegou com a Fernanda Polo. Então, isso aí tem que ficar de olho também. Mas isso aí é só depois que conseguir separar, conseguir espécies, enfim. Sétima etapa, preparar as espécies padrões, né? Então, Bruna, separar, né, as espécies padrões. Então, preparei lá, injetei, separou tudo, beleza. E aqui o HPLC, o ICP, as condições do ICP, ó. O método aqui, ó, chama Seleno Bruna 1, especiação Seleno Bruna 1. Mas na verdade é Bruna 2, que depois eu criei um outro, porque o tempo eu tinha colocado 13 minutos, depois eu coloquei para 20 minutos. Ó, aqui tava 13, ó. O Bruna 2 é 20. E use TRA, isso aqui que é importante, ó, TRA, porque ele vai ficar lendo a massa 78 constantemente. E aqui sem marcação nenhuma, ó, tentem observar isso aqui. Aqui eu pus o isótopo 78, mas eu acho que vocês poderiam selecionar também o padrão interno. Aí tem que ver um padrão interno que não interfira no selênio aí. Não sei se o germânio, talvez, tem que dar uma olhada. Ródio, tem que dar uma olhada nos interferentes do isótopo 78 de selênio. E eu colocaria esse isótopo, esse padrão interno, no vaio, e para ver o comportamento que ele vai ter. Se ele vai formar um pico, se ele vai sair constantemente da coluna, se ele vai ficar muito retido e vai sair na próxima corrida. Tem que ver o que vai acontecer. E para isso eu colocaria uma concentração bem baixa. Purgar aéreo, né? Umas 2 horas antes, tem no POP do ICP, 1 ml por minuto, faltou o L aqui. Aqui as condições, ó, tudo zero aqui nessa tela, ó. Então eu pus tela por tela aqui, eu fotografei tudo, ó. O túnel, eu usei o Miramist. Aqui as outras condições aqui, ó, nessa outra tela, data análise. Aqui as outras condições. Aqui eu não coloquei nenhuma calibração, para mim eu faço tudo no Excel. Depois a gente pode ver isso com detalhes. Semi-quant também, deixei. Fui para o sample list. Eu coloquei aqui branco, silêncio. Foi só essas injeções que eu fiz. Na verdade o branco nem deu certo.
Eu acho que eu injetei selenocis e selenometionina e talvez mais um. Tá lá nos resultados. Esse resultado já pode ser utilizado para relatório. Aqui, ó, no HPLC, né, manda rodar toda a sequência. Quando ele injetar, aí você clica na Analyze Sample no ICP, ele começa a ler. E antes desse Analyze Sample, tem os RINS. Então você já vai dando clique nos RINS, porque na hora que ele injetar, você já tem que estar com o Analyze Sample lá na hora. Porque ele demora, o equipamento tem um delay ali, um delay. Então monto o batch curto, né? Geralmente eu colocaria, sei lá, um branco, dois padrões, três amostras. Então não é uma coisa assim para analisar muitas amostras, né? São poucas. Pode analisar um tanto, aí injeta mais um padrão para ter um controle bom. O ideal é usar padrão interno. Eu pensei dois ppb, um ppb de germânio, mas tem que ver interferente, como eu disse para vocês. Tem um botão aqui, ó, que não saiu na foto, abaixo dessa figura aqui, ó. Aí vocês vão clicar, ele vai começar a rodar a sequência, ele vai injetando. Aí vocês têm que ficar de olho na agulha. A agulha injetou, apertei Analyze Sample. E antes já vai dando os cliques no rinse ali. Aí um branco, ó. Aqui um pico, ó. Aqui eu acho que é cisteína. Ó, em 4 minutos. Aqui corrida acontecendo. Olha lá outro pico. Oitavo, preparar o material de referência, uma amostra de estudo e ver se separa espécies. Ah, vou preparar todas as minhas amostras e injetar. Não, cuidado, porque a amostra é diferente, tem muito mais coisa do que um padrão. Então façam duas, uma referência ali e uma castanha do Pará, sei lá, alguma coisa que vocês tenham em grande quantidade, só para ver se vai separar. E a nona etapa fazer a análise embatelada, daí branco analítico, padrões, branco amostra, material de referência, usar padrão interno, tem que testar, né, esse padrão interno, como eu disse para vocês antes de chegar aqui, e coletar os dados e depois trabalhar nesses dados. Então aí mais uns picos, ó. Ó, aí aqui o que está ticado também é bom vocês verem, ó, para ver como que apareceu. Depois lá no Data Analysis daqui do ICP dá para ver os picos. Depois eu vou mostrar para vocês como que vê esses picos no Data Analysis. Aí esse é enquanto a corrida está acontecendo. Aí um pico, ó, bem evidente. Aí outro pico. Aí a corrida acontecendo. Ó, tá no final. Aqui um pico bem legal que ficou. Aí depois lá no Data Analysis, ó, Online CPMS Data Analysis, vocês vão ticar View e esse aqui, ó, Spectrum Time Chart. Aí depois vocês vão ticar esses aqui, ó. Aí vai aparecer esse cromatograma. Aí vocês vão copiar esses dados em CSV. Vê lá nos resultados como que eu exportei. Aí dá para trabalhar no Excel, dá para fazer os cromatogramas bem legais no Excel e dá para somar todos esses pontos aqui, aí faz a integração. Então eu mando o Excel somar do tempo 1 ao tempo 2, por exemplo. Aí ele soma todas as intensidades. Olha que beleza. Obrigado, gente. Ó, vamos conversando. Um abraço a todos.